Olá, queridos, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula de oficina de leitura, dando sequência ao livro A Mão e a Luva, de Machado de Assis. Vamos hoje iniciar o capítulo 11, Luiz Alves. Luiz Alves ele tem aparecido pouco, na nossa leitura, mas hoje ele vai nos dar o prazer de algumas ações, informações e até uma sensação de intriga. Muito interessante esse capítulo, que nós daremos início hoje com a leitura das páginas 39 a 42, ou seja, nós faremos a leitura do capítulo por completo. Depois da leitura, vocês farão a atividade, está bem? Vamos lá. Luiz Alves. Durante uma inteira e comprida semana, deixou Estevão de aparecer no escritório onde trabalhava com Luiz Alves. Não apareceu também em Botafogo. Ninguém o viu em todo esse tempo nos lugares onde ele era mais ou menos assíduo. Foram 6 dias, não digo de reclusão total, absoluta, mas de completa solidão, porque ainda nas poucas vezes que saiu, fê-lo sempre a horas ou em direções que a ninguém via e de ninguém era visto. Mas não fora essa crua e malfadada crise, e é quase certo que ele meteria uma lança na África daqueles dias, que era um pouco muito sério e grave. A questão magna da Rua do Ouvidor e da casa do José Tomás, a ponderosa, crespa e complicada questão de saber se a Stepanoni estrearia no Hernani. Esta questão de que o leitor se ri hoje, não como se hão de rir os seus sobrinhos de outras análogas puerilidades. Esta pretensão a que se opunha a Lagrua, alegando que o Hernani era seu, pretensão que fazia gemer as almas e os prelos daquele tempo. Era coisa muito própria a esperar os brios do nosso Estevão, tão marechal nas coisas mínimas, como recruta nas coisas máximas. Infelizmente ele não aparecia, não sabia sequer do conflito e do debate, ocupado como estava em travar o áspero e sangrento duelo do homem contra si mesmo, quando lhe falta o apoio ou a consolação dos outros homens. Todo ele era Guiomar. Guiomar era o primeiro e último pensamento de cada dia. A sombra da moça vivia ao pé dele, dentro dele, no livro em que lia, na rua solitária onde a casa transitava, nos sonhos da noite, nas estrelas do céu, nas poucas flores de seu inculto jardim. Um leitor perspicaz, como eu, suponho que há de ser o leitor deste livro. Dispensa que eu lhe conte os muitos planos que ele teceu, diversos e contraditórios, como é de razão em análogas situações. Apenas direi por alto que ele pensou 3 vezes em morrer, 2 em fugir à cidade, 4 em afogar a sua dor mortal naquele ainda mais mortal pântano de corrupção em que apodrece e morre tantas vezes a flor da mocidade. Em tudo isto era o seu espírito apenas um joguete de sensações contínuas e variadas. A força, a permanência do afeto não lhe bastava a dar seguimento e realidade às concepções vagas de seu cérebro. Enfermo, ainda quando estava de saúde, a ideia do suicídio ficou-se-lhe mais adentro no espírito. Certa tarde em que ele saiu a espairecer e viu o enterro que passava caminho do Caju. Só dando uma pausa, meus queridos, para a gente relatar um pouquinho aqui sobre essa condição do Estevão, percebe-se que há nele esse sentimento de tristeza profunda, de melancolia, exatamente está relacionado pela ausência. Nos capítulos anteriores, vocês lembram que ele se afastou.
de Guiomar exatamente por ela não retribuir o sentimento. Ela não despertou nele, não correspondeu a ele o sentimento que ele pretendia e que ele trazia com ele, vivo e latente. Então, dando sequência aqui à narrativa. O préstito era triste, ainda mais triste pela indiferença que se lia no rosto dos que iam piedosamente acompanhando o morto. Estevão descobriu-se e sinceramente desejou ir ali dentro, metido naquelas estreitas tábuas de pinho, com todas as suas dores, paixões e esperanças. Não tenho outro recurso, pensou ele, é necessário que morra. É uma dor só, e é a liberdade. Sentimento de quem não aguenta mais, né? Tanto desejo, tanto amor e não é correspondido. Ao voltar para casa, uma criança que brincava na rua, em camisa, com os pés na água barrenta da sarjeta, fê-lo parar alguns instantes. Invejoso daquela boa fortuna da infância, que ri com os pés no charco, mas a inveja da morte e a inveja da inocência foram ainda substituídas pela inveja da felicidade. Quando, ao recolher-se, viu as janelas abertas de uma casa vizinha e a sala iluminada e uma noiva coroada de flores de laranjeira a sorrir para um noivo que sorria igualmente para ela, ambos com um sorriso indefinível e único da ocasião. Aí ele deve ter se sentido muito mal, né, meus queridos? Deve ter se experimentado a inveja da alegria, a contemplação da felicidade do casal em que ele pôde vislumbrar através da janela. Então piorou ainda mais o sentimento que ele trazia dentro dele, né? Que ele nos fala aqui dessa tristeza profunda. Então ele deve ter piorado mais ainda. Continuando. Os 5 dias correram-lhe assim, travados de enojo, de desespero, de lágrimas, de reflexões amargas, de suspiros inúteis, até que raiou a aurora do 6º dia, e com ela, ou pouco depois dela, uma carta de Botafogo. Estevão, quando viu o criado da baronesa à porta da sala com uma carta na mão, sentiu tamanho alvoroço que não ouviu nada do que ele lhe disse. Suporia que a carta era de Guiomar? Opa, acendeu nele uma esperança. Será? Vamos identificar. Talvez, mas a ilusão durou aos poucos instantes que ele gastou em romper a sobrecarta e desdobrar a folha de papel que vinha dentro. A carta era da baronesa. Frustrou-se então, né, nosso querido Estevão. A baronesa perguntou-lhe graciosamente se ele havia morrido e pedia que fosse falar-lhe acerca da demanda que ela trazia. Essa demanda aí são os assuntos que eles tinham que resolver. Algumas solicitações, algo relacionado aos bens da baronesa. Continuando. Estevão chegara já ao estado de só esperar um pretexto para transigir consigo mesmo. Não podia havê-lo melhor. Escreveu rapidamente 2 linhas de resposta e a 1h da tarde apeava-se de um tílburi à porta da funesta e deliciosa casa, onde havia passado as melhores e as piores horas da vida. Esse tílburi é um animal não, é um carro que à época, hoje a gente pode comparar a uma charrete, mas à época era puxado por um animal e tinha uma capota, né, uma parte que cobria as pessoas e assento para 2 pessoas apenas. Continuando. Sabe por que razão lhe dei este incômodo? Além do prazer que tinha em vê-lo? Perguntou a baronesa logo depois dos primeiros cumprimentos. Disse-me que era por causa da demanda. Essa demanda aí são os assuntos a serem resolvidos. Sim, precisamos apresentar algumas coisas antes da nossa partida. Vossa Excelência sai da corte? Vamos para a roça. Estevão empalideceu. Na situação dele, aquela viagem era a melhor coisa que lhe podia acontecer. Contudo,
fez-lhe mal a notícia. A conversa que se seguiu foi toda sobre o assunto forense, assuntos que elas haviam de resolver. E durou uma longa hora sem que aparecesse Guiomar. Ao despedir-se, atreveu-se Estevão a perguntar por ela. Anda passeando, respondeu a baronesa. Estevão despediu-se da constituinte, que o acompanhou até a porta da sala, repetindo-lhe algumas recomendações que o advogado mal pôde ouvir e absolutamente lhe não ficaram na memória. A esperança de ver a moça levara-o, mais que tudo, àquela casa. Saía sem ter o gosto de a contemplar ainda uma vez, mais do que isso, ameaçado de a não ver tão cego, ou quem sabe se nunca mais. Já ele a refletir nisto e a aproximar-se da porta, onde parava ao mesmo tempo um carro, Estevão estremeceu naturalmente. Antes de ver quem ia apear-se, grudou-se ao portal, com os olhos fitos na portinhola, que um lacaio abria apressadamente. A primeira figura que desceu foi a nossa conhecida Mr. Oswald, que o fez sem dar tempo a que Estevão lhe oferecesse a mão. O bacharel, desde que a vira, aproximara-se rapidamente da portinhola. Guiomar desceu logo depois. A mão apertada na luva cor de pérola pousou levemente na mão de Estevão, que estremeceu todo. A moça fez-lhe um cumprimento risonho, murmurou um agradecimento e recolheu-se com a inglesa. Era pouco, mas esse pouco alvoroçou o bacharel, que enfiou dali para a cidade em direção ao escritório. Então, percebe-se aí que Estevão já havia melhorado um pouco o humor, né? Só em sentir a presença de Guiomar perto dele, fazia-o reviver, renascer, sentir novamente arder o fogo da paixão. Vamos dar sequência. Luiz Alves admirou-se de o ver. Não foi com um espanto de 6 dias, como deverá ser, mas de 48 horas, quando muito. Que admira? A preocupação de Luiz Alves por aqueles dias era a candidatura eleitoral. A uma boa nova devia chegar-lhe na primeira mala do norte. Ora, em boa razão, um homem que está prestes a ser escrito nas tábuas do parlamento não pode cogitar muito dos amores de um rapaz, ainda que o rapaz seja amigo e os amores verdadeiros. Estevão não perdeu tempo em circunlóquios. Foi entrando e entornando a alma toda, aflita e consolada, há um tempo, no seio do velho amigo e companheiro. A cada trecho da confissão plena que ele ali lhe fez, respondia um comento, ora sério, ora gracioso, de Luiz Alves. Quando Estevão, porém, lhe deu notícia de que a família da baronesa ia para a roça. Luiz Alves recolheu meio riso que lhe pousava nos lábios desde o começo, e com a mais súbita e sincera admiração exclamou: Para a roça? Disse-o agora mesmo a baronesa. Mas vamos só lembrar um pouquinho de Luiz Alves, as características psicológicas dele. Ele é um advogado, né? E ele pretende ser um deputado, ele pretende seguir carreira política, mas ele é muito ambicioso. Ele tem um olhar muito perspicaz diante das situações, das circunstâncias. Então, observem agora a postura de Luiz Alves. Luiz Alves não acabou.
Olhou ainda meio duvidoso para Estevão e ficou algum tempo calado a coçar o queixo, com a faca de marfim e o olhar para uma gravura que prendia na parede fronteira. Na situação em que estou, continuou Estevão, hás de dizer que a viagem é uma felicidade para mim, pois não é. Não admito a viagem. Se ela sair da corte, eu saio também. Tu estás doido? Talvez. Luiz Alves saiu daquela natural indiferença com que o ouvia e lhe falava sempre em tal assunto. Falou-lhe carinhoso, talvez pela primeira vez na vida. O que lhe disse foi apenas uma edição aumentada do que lhe havia dito em anteriores ocasiões. Agora com maior fundamento, porque depois do formal desengano de Guiomar, não havia outro recurso mais que ir esquecê-la de todo. Oh, isso nunca! Interrompeu Estevão. Demais, não sei, não estou certo se ela falava de coração naquela tarde. Na tarde em que ela o dispensou, né? Ignorou os sentimentos que os dois conversaram lá pertinho da cerca. Isso foi relatado em alguns capítulos anteriores. Vamos continuar. A candidez com que Estevão disse isso era a fiel tradução de seu espírito, e a razão de tais palavras. Não procure o leitor em outra parte mais que não seja aquele sorriso de há pouco, ao pé do carro, sorrindo que lhe bailava no cérebro, como raio de sol coado por entre nuvens negras de tempestades. Luiz Alves sacudiu a cabeça e enfiou os olhos pelas folhas rabiscadas de uns autos que tinha diante e que entrou a folhear vagarosamente. Súbito bateu uma pancadinha com a mão espalmada sobre os papéis e levantou a cabeça. Há um meio, talvez, de saber tudo, disse ele. De saber se ela verdadeiramente te ama ou... Posso tentá-lo, com uma condição. Qual? A condição de eliminares as tuas pretensões. Que diabo ganhas tu em nutrir uma paixão sem eficácia nem remédio? Essa promessa era a mais dura que se podia arrancar de um coração, em que as gerações de esperanças se sucediam quase sem solução de continuidade. Fê-la, todavia, Estevão talvez com a secreta resolução de atrair. Luiz Alves ficou só daí a alguns minutos. As últimas palavras que disse ao colega foram 2 ou 3 pilherias de rapaz, mas apenas ficou só. Tornou-se sério e, inclinando o corpo para a frente com os braços na secretaria, ia raspar as unhas com o canivete. Ali esteve largo tempo, como a refletir, longe de Estevão, que aliás já não ia perto, e ainda mais longe dos autos que tinha diante de si. Mas em que pensava ele, se não era em Estevão, nem nos autos, nem também, por agora, nas suas esperanças eleitorais? Paciência, leitor. Sabê-lo-ás daqui a nada. Contenta-te com a notícia de que, ao cabo de 20 minutos daquela abstração, Luiz Alves volveu a si, proferindo em voz alta esta simples palavra. Não há dúvida. É uma ambiciosa. E, descativado daquela preocupação, enterrou-se de todo na leitura dos autos. Diante das leituras, das informações, agora nós vamos, meus queridos, às questões, tá certo? Vocês copiem no caderno, com muito cuidado, com muito zelo, tá bem? E respondam. Posteriormente, envie para o meu e-mail. Primeira questão. Reescreva as frases, substituindo as palavras destacadas por outros de mesmo valor semântico, ou seja,
que tenham o mesmo sentido. Foram retiradas 3 frases do texto, nas quais vocês procurarão as palavras que estão grifadas, para que possa ser substituída por outras que tenham o mesmo valor semântico, que quer dizer sentido. Está bem? O item A. Estevão não perdeu tempo em circunlóquios. Foi entrando e entornando a alma toda, aflita e consolada a um tempo, no seio do velho amigo e companheiro. Então, vocês procurarão palavras com o mesmo valor semântico de circunlóquios, entornando, aflita e consolada. O item B. A candidez com que Estevão disse isto era a fiel tradução de seu espírito. Então, procurem uma outra palavra que tenha o mesmo sentido de candidez e reescrevam a frase. Item C. A condição de eliminares as tuas pretensões. Que diabo ganhas tu em nutrir uma paixão sem eficácia nem remédio? Procurem aí uma palavra que tenha o mesmo valor semântico de pretensões e eficácia. Então, essa é a primeira questão. Vamos à segunda. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira para identificar o sentido, o significado das palavras a seguir. Então, vocês apenas farão a relação colocando dentro do parênteses, a letra na qual vocês acham que significa o sentido de cada palavra. Está bem? Item A. Puerilidade. B. Lacaio. C. Gracioso. D. Pilheirias. E. Préstito. E F. Perspicaz. Do lado nós temos aí seus devidos significados, no quais vocês colocaram apenas a letra. Está bem? Terceira e última questão. Complete as frases abaixo com as palavras do quadro. Esse parágrafo, essas frases, elas estão relacionadas ao resumo do capítulo que acabamos de fazer a leitura. Então, as palavras são desaparecido, baronesa, carta, fugir, gostava, Luiz, roça, Estevão, senhora e traísse. Então, muito tranquilamente, vocês farão a leitura, copiarão a questão, é óbvio, e após a cópia, conseguirão colocar as palavras em seu devido lugar, para assim ficar completo o sentido do resumo do capítulo 11, tá bem? Então, essa é a nossa aula, meus queridos. Façam com muito capricho e enviem para o meu e-mail as devidas respostas. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula.